Olá a todos! O título dessa aula é Conservação dos átomos e da massa nas transformações químicas. Objetivos da aula: reconhecer que ocorre conservação do número de átomos durante uma transformação química e reconhecer que ocorre conservação da massa durante uma transformação química. Vamos começar pela conservação do número de átomos. Em uma reação química, o número de átomos de um elemento químico ele deve ser o mesmo antes, do lado dos reagentes, e depois, do lado dos produtos, durante uma reação química. Um exemplo, você tem o gás hidrogênio e a fórmula do gás hidrogênio é H2. Ele reage com o gás oxigênio, que tem fórmula O2, e forma molécula de água, que tem fórmula H2O, representado nessa equação química aqui. O que essa equação química significa? Que do lado dos reagentes, nós temos uma molécula do gás hidrogênio, e essa molécula H2 significa que ela é feita por dois átomos do elemento químico hidrogênio. Então tem um átomo do elemento químico hidrogênio e mais um átomo do elemento químico hidrogênio. Então, dois átomos do elemento químico hidrogênio formam uma molécula do gás hidrogênio. De forma semelhante, O2, dizendo que são dois átomos de oxigênio, nós temos aqui uma molécula do gás oxigênio formada por dois átomos. Cada bolinha é um átomo. Formada por dois átomos do elemento químico oxigênio. Essa seta diz que eles vão reagir e formar uma nova substância. Dentro dessa seta, o que significa é o seguinte. Primeiro, as ligações entre as substâncias reagem e vão formar átomos livres. Então, agora você tem o átomo de hidrogênio livre, os dois, e os átomos de oxigênio livres, os dois. Para formar a substância água, um átomo de oxigênio vai se ligar com dois átomos de hidrogênio. E vai formar novas ligações. Vai formar essa ligação hidrogênio com oxigênio com oxigênio. E vai formar aqui uma molécula de água. A molécula de água tem um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Só que da maneira que está escrito aqui, dá para perceber que esse oxigênio ficou sobrando. E isso aqui não pode acontecer. Então, desse lado, eu tenho dois hidrogênios, dois átomos de hidrogênio, 1, 2, e aqui eu tenho 2. Eu tenho dois átomos de oxigênio, e aqui eu só tenho 1. Isso não pode acontecer. O número de átomos aqui tem que ser igual ao número de átomos aqui. Como um oxigênio reage com dois átomos de hidrogênio, se tivesse mais dois átomos de hidrogênio aqui, esse oxigênio podia reagir com ele. Então, é possível ver que aqui você precisaria de mais uma molécula de hidrogênio. Aí essa molécula também se quebra em dois átomos. Esses dois átomos reagem com o átomo de oxigênio e formam mais uma molécula de água. Agora a equação está certa. Do lado dos reagentes eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio. Do lado dos produtos eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio. Do lado dos reagentes eu tenho 1, 2 átomos de oxigênio. Do lado dos produtos eu tenho 1, 2 átomos de oxigênio. Agora está tudo certo. Mas como que eu represento nessa fórmula química aqui? Porque aqui está dizendo o seguinte, eu tenho uma molécula de H2, então tem dois átomos de hidrogênio. E na molécula de água também é H2, também tem dois átomos de hidrogênio. Tá certo. Só que o oxigênio tem dois átomos de oxigênio em uma molécula, e na molécula de água só tem um átomo de oxigênio. Isso aqui está errado. A representação aqui é exatamente como está aqui. Eu preciso ter duas moléculas de hidrogênio. Então, aqui tem que vir o número 2.
me dizendo que são 2 moléculas de hidrogênio. Oxigênio eu só preciso de uma mesmo, então eu não preciso pôr nada. Eu já sei que aqui significa que tem uma molécula só. Quando formam-se 2 moléculas de água, de H2O. Então aqui na frente eu tenho que colocar o 2. Então agora essa equação está balanceada. E é possível ver nela. Porque se eu pegar esse 2 e multiplicar por esse 2, vai dar 4. Então eu sei que tem 4 hidrogênios, que é exatamente o que eu tenho aqui. Se eu pegar, aqui tem 2 hidrogênios vezes 2, 4, que são exatamente 4 hidrogênios que tem aqui. Como aqui tem 1 vezes o 2 dá 2, são os 2 oxigênios que estão aqui. Como aqui tem 2, e embaixo do oxigênio, se não tem nada, significa que é 1. Então, é 2 vezes 1, que dá 2 oxigênios, 2 oxigênios. E agora essa equação está completamente balanceada. No exercício 1, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa, só que agora para essa reação aqui, que é gás hidrogênio mais gás cloro, formando o gás cloreto de hidrogênio. E aqui tem as representações, é possível ver que você tem 2 átomos de hidrogênio, 2 de cloro, mas lá no final só tem um átomo de hidrogênio e um de cloro. Então é para fazer de forma semelhante ao que foi feito no slide anterior. Mas não é necessário ficar desenhando essas bolinhas para tentar balancear uma equação. Então aqui nós temos um exemplo de outra equação que também não está balanceada. Porque aqui nós temos uma molécula do gás nitrogênio, N2, reagindo com uma molécula do gás hidrogênio, H2, formando uma molécula da amônia, que é NH3. Então já dá para ver que aqui, na molécula do nitrogênio, tem 2 átomos de nitrogênio. 2 átomos de nitrogênio em uma molécula de nitrogênio. Só que na molécula da amônia só tem um átomo de nitrogênio, então já dá para ver que o nitrogênio não está certo. Aqui também, o gás hidrogênio tem 2 átomos de hidrogênio, mas na molécula de amônia ele tem 3 átomos de hidrogênio, então dá para ver que já não está certo. Como que você faz para tentar arrumar? Primeiro você conta os átomos dos reagentes. Nitrogênio. Uma molécula tem 2 átomos. Tá? Como aqui não tem nada, quer dizer que é uma molécula. E a molécula é feita por 2 átomos de nitrogênio. Só tem um, quer dizer que é uma molécula de H2. Então tem 2 átomos de hidrogênio. Agora você conta os átomos nos produtos. Nesse caso, o nitrogênio, como não tem número embaixo, quer dizer que é 1. Então, tem um nitrogênio. E hidrogênio, como tenho 3, quer dizer que são 3 hidrogênios. Então, a primeira coisa é a seguinte. Aqui eu tenho 2 nitrogênios. E na molécula de amônio só tem 1. Se eu multiplicar por 2, essa molécula vai ficar 2 vezes 1 nitrogênio, serão 2 nitrogênios. Então, eu posso pôr o 2. E aí eu vou multiplicar. Era 1 nitrogênio, vezes o 2 que eu coloquei na frente, agora são 2 nitrogênios. 2 vezes 1, 2. Desse lado eu não fiz nada, então ele continua sendo 2. Como eu não coloquei nenhum número aqui, a quantidade de nitrogênio continua sendo 2. Só que esse 2, ele multiplica o nitrogênio, que é 1, que dá 2, mas ele também multiplica o hidrogênio, que é 3. Então, era 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, tinha 3 hidrogênios vezes 2, vai dar 6. Só que desse lado, só tem 2 hidrogênios. Mas se eu multiplicar por 3, 3 vezes 2 também vai dar 6. Então, se eu colocar 3 aqui, o 3 vezes 2, vai dar 6 também. E agora, o número de nitrogênios de um lado ficou 2, desse lado também ficou 2, e o número de hidrogênios ficou 6, 3 vezes 2, 6, e desse lado também 2 vezes 3, 6. Essa equação está balanceada. Esses números na frente das fórmulas se chama coeficientes estequiométricos. E
Quando não tem nada, significa que é 1, tudo bem? E ele significa a quantidade de moléculas. Então, não tem nada, significa que é uma molécula de N2. Em 3, significa que são 3 moléculas de H2. E o 2 significa que são 2 moléculas de NH3. E essa equação aqui está balanceada e já está certa. No exercício 2, vocês vão fazer a mesma coisa para essas duas equações aqui. Esse realmente é um exercício um pouquinho mais complexo. Então, se vocês tiverem dificuldade, é só perguntar. Isso é normal, tá bom? E vamos para o próximo tópico, que é que nas reações químicas a massa se conserva. Isso aqui é bem simples de entender, porque se o número de átomos continua igual, a massa também vai continuar igual, tem que ficar igual, porque cada átomo tem a sua massa. E se o mesmo número de átomos vai continuar, a mesma massa também vai continuar. Mas vendo o exercício, vocês vão ver que é muito mais fácil ainda. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Se a gente pegar essa equação química, e essa equação química já está balanceada. Olha, tem 2 Mg, Mg é magnésio. E desse lado, a molécula MgO, que é o óxido de magnésio, tem 1 magnésio, porque não tem número aqui. Mas tem o coeficiente estequiométrico 2. Então, 2 vezes o 1, que a gente não consegue ver no magnésio, dá 2. Então, tem 2 Mg, 2 magnésio, aqui tem 2 magnésio, tá ok. Aqui tem uma molécula de oxigênio. Na molécula de MgO, só tem um oxigênio, mas tem o coeficiente estequiométrico 2, 2 vezes 1 dá 2, então são 2 átomos de oxigênio. Então, essa equação já está balanceada. Agora, vamos ver para a conservação da massa, o que isso significa. Se nessa reação vai reagir no começo 24 gramas de magnésio com 16 gramas de oxigênio, agora nós estamos falando de massa. São 24 gramas de magnésio, foi colocado na balança 24 gramas de magnésio e reagiu com 16 gramas de oxigênio. Quanto desse óxido de magnésio foi formado? Bom, a conservação da massa diz que se eu somar a massa de todos os reagentes, tem que ser igual à soma da massa de todos os produtos. Então, o 24 mais o 16, 24 mais 16, tem que ser igual à soma de todo mundo, mas aqui só tem x, então tem que ser igual ao x. 24 mais 16 dá 40 gramas. Portanto, x é 40 gramas. É bem fácil mesmo, é só isso mesmo. Mas vamos fazer mais um exemplo, um pouco mais complexo, agora com 2 reagentes e 2 produtos, mas é muito fácil. Então, nesse caso, nós temos as seguintes massas. 16 gramas de metano. Metano é o CH4, essa é a fórmula do metano. Ele é um combustível gasoso. No final, você vai ter 44 gramas do dióxido de carbono, que é o CO2, mais 36 gramas de água. Então, no começo, você tem 16 gramas de metano, ele reage com oxigênio, forma 44 gramas do dióxido de carbono e 36 gramas de água. Qual que é a massa do oxigênio? De forma semelhante, se eu somar a massa de todos os reagentes, vai ter que ser igual à massa, a soma da massa de todos os produtos. Então, 16 mais x vai ter que ser igual a 44 mais 36. Então, 16 mais x igual a 44 mais 36. Como eu quero saber quem é x, eu passo o 16 para o outro lado. Como ele é positivo, ele passa negativo. Então, vai ficar x, 44 mais 36, o 16 passa negativo, menos 16. 44 mais 36 menos 16 dá 64. Portanto, aqui é 64 gramas de oxigênio que reagem. Muito simples, muito fácil. Aqui tem 2 exercícios.
desse mesmo jeito para fazer. No item A eu coloquei o nome dos compostos, então CO é monóxido de carbono, H2 é o gás hidrogênio e o CH3OH é um álcool chamado metanol. Mas o mais importante são os valores. Se você somar a massa dos reagentes, tem que ser igual à massa dos produtos, e você encontra o X aqui. E no de baixo, como são muitas substâncias, eu não coloquei os nomes, deixei só mesmo os números, mas a mesma coisa. A soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Então, a síntese dos conceitos principais que foram vistos foi conservação do número de átomos, o balanceamento de equações químicas, coeficiente estequiométrico e a conservação da massa. E é isso. Muito obrigado.